Um pro player é mandado para o mundo de seu jogo e agora enfrenta vários desafios junto com duas garotas que viraram praticamente suas mascotes. Vocês vão entender. Se interessou? Então fica até o final e vamos juntos para o recap. O anime já começa com o personagem falando de um MMORPG chamado Cross Reverie, em que ele é simplesmente viciado, sendo a pessoa considerada o rei demônio, chamado Diabo. E ele joga tão sério sendo ridiculamente poderoso. E aí você se pergunta por quê? Ele odeia o amor. Sim, eu te entendo, Diablo. E na vida real ele é só um hikikomori chamado Sakamoto, que não sai de seu quarto. E quando ele acaba de destruir um dos casais que veio desafiar ele é invocado para outro mundo. E o mais impressionante de tudo, ele se torna o próprio personagem que ele tinha no jogo de RPG. Comenta aí se você ficaria bem sendo o seu personagem de MMORPG. Eu seria incrível. Mas enfim, após o susto, essa personagem aí diz que o ritual de escravização estava concluído. E aí que vai cair na ficha dele que ele realmente foi transportado para dentro do jogo. E aí vem uma parte que é difícil para todos nós, como ele conversa com garota. Sim, ele não sabe falar com garotas porque esteve a vida toda sozinho. Ele é um de nós. Mas ele lembra que já conversou sim com outras garotas que desafiavam ele no jogo. E lembrando dessa experiência, ele fala com elas. E ordena que elas façam as pazes. Então uma magia faz elas realizarem isso. E também aparecem essas coleiras aí. E aí elas descobrem que elas que viraram mascotes dele. Porque ele usava um anel super overpower que reflete qualquer ataque mágico. Literalmente o feitiço virando contra o feiticeiro. E partindo para as apresentações, essa é a Shera. E essa é a Rengalho, duas aventureiras. E eles partem para a cidade tentar consertar essa magia. E o Diablo só consegue pensar em uma coisa. Falou e diz. Chegando na cidade, eles decidem se hospedar em uma pousada. E o coitado do protagonista fica todo parado em choque pelas duas quererem dormir com ele. Mas também, né, quem que não ficaria? E no fim, os três acabam ficando no mesmo quarto e os pensamentos intrusivos já começam a rodar a cabeça dele. E aparece então a Celestine, a líder da Associação dos Magos que queria falar com a Arém. Mas depois de ver isso, ela queria saber o que estava acontecendo. Acho que seria estranho mesmo. Duas garotas com coleira e um Lorde Demônio. Eu acho uma coisa incrível. Eles explicam então o que está acontecendo para a Celestine e ela diz que vai ter que investigar do zero. Ele aproveita para perguntar para ela de um jeito bem gentil o que ela estava fazendo ali. E ele fala dessa forma porque ele não sabe conversar com pessoas sem interpretar o seu personagem. Essa inclusive é uma das coisas que eu mais gosto nesse anime. Ele sempre fala de uma forma assustadora. O protagonista então percebe uma coisa interessante. O seu instinto gamer diz que a Arém deve ser importante para o enredo da história. E como ele é um pro player, ele precisa descobrir isso antes de todo mundo. E com toda a maldade do mundo, ele diz que vai fazer ela falar por mal. Leva ela até o quarto e parte para o ataque querendo as informações. E aí que ele percebe que essa situação é muito sugestiva e só piora. E sem querer machucar ela ou fazer outra coisa, ele acha uma boa ideia fazer isso daí. E ele estava fazendo isso na maior inocência, lembrando de quando ele brincava com gatos. São vocês que estão levando por trás. Ela pergunta se ele aceitaria ela, mesmo se soubesse do segredo. E ele, sem pensar duas vezes, diz que sim. E no fim, ela não resiste e começa a se abrir. Sim, o boss mais forte do jogo, o Krebs-kun, está selado dentro da Ren. E o objetivo dela é derrotar ele. Mas esse boss só será liberado quando ela morrer. E o protagonista diz que vai ajudar ela a extrair o bicho ruim de dentro dela.
Depois o Diablo vai dar aquela andada e começar a refletir sobre como ele sempre foi fechado e acha que ele não se tornaria útil para os outros, filosófico. Mas olha só quem aparece, o otário guarda-costas da Celeste, que já tava alterado e foi tirar satisfações com o protagonista. E diz que ele é o fodão, que ele é o segundo do ranking depois da Celestine. Mas ele cometeu um erro, chamou o Diablo de lixo. Eles então começam a luta. Uma invocação de nível 30 que é muito fraca. Ele então tanca todos os ataques dessa criatura fraca, miserável, e bota o pau na mesa dizendo que ele tem 150 níveis de poder. Simplesmente destruindo e aniquilando tudo sem piedade. Na real, ele tentou se conter apenas com uma parte do poder dele, mas não deu muito certo. E assim termina o primeiro episódio. No outro dia o Diablo acorda, ainda pensando se esse é realmente o mundo do jogo, e acidentalmente a mão dele fica grudada em alguma coisa. E quanto mais ele tenta tirar, mais a mão dele fica presa e ele pede ajuda da mão direita, que só piora a sua situação. Arei então acorda e... para tentar fugir daquela situação, ele tenta bancar uma outra. Mas começando o episódio de verdade, o protagonista percebe algo incomum do que ele via no jogo. Apesar de terem vários semi-humanos, não havia nenhum humano por lá. E essa área que eles estavam no jogo costumava ser nível 60. Ou seja, pode ser que todo aquele mundo esteja operando em níveis inferiores. Mas enfim, eles vão até uma guilda para aceitar algumas missões para ter dinheiro. E vão se registrar. E a última coisa que falta é botar uma gota de sangue. Ele então pega a faca e faz um pequeno corte. Daria pra fazer uma transfusão de sangue com tanto sangue que saiu. Após isso, eles vão até o espelho medir qual é o seu nível. A primeira a medir é a Shera, que acaba tendo nível 30. O próximo é o Diablo, que tenta canalizar sua magia e quase explode o local. Aparece então a Sylvia, a chefe da guilda, e percebe que ele tem um nível muito alto e pergunta mesmo se ele quer receber ordens de alguém mais fraco que ele. Humildemente o Diablo diz que não se importa, e eles pegam logo uma quest suspeita para derrotar uma cobra, no meio de uma floresta. E logo ele percebe uma das diferenças do jogo para esse mundo. Eles não podem se teleportar. E depois de 5 horas de caminhadas, ele finalmente chega. Já começam a procurar a Anaconda. Até que a Shera diz que tem 10 pessoas em cima das árvores. Ou seja, estavam tentando emboscar eles. O protagonista então saca o seu cajado e começa a spamar ataque por toda a floresta. E caem 10 elfos que eram contratados para salvar a nobre princesa. E você pergunta quem? A própria elfa dos balões, a Cher, que não quer saber da família real porque o irmão dela só quer ter um filho. Que é isso? Not Poggers. Pra mim, o irmão dela tá em 6º lugar nos piores irmãos. Essa foi horrível. Mas enfim, ela se recusa a voltar ao país dela e eles tentam levar ela à força. Só que cometeram um erro. Eles atacaram o Diablo. E logo perceberam que suas flechas não tinham efeito nenhum. Então apelam para uma flecha especial que pode perfurar tudo. Mas o protagonista é implacável. Diablo então junta sua força e mostra porque ele é um Lorde Demônio de outro mundo, congelando a floresta inteira em alguns segundos. E uma pessoa sai correndo reclamar com os elfos. Sim, o otário da Associação de Magos, que armou tudo isso, e o Diablo manda logo o recado. Ele sai correndo e a elfa se livra do seu subordinado. Então retornam para a pousada e ele reflete um pouco sobre acabar com o Klebs. E aí não teve jeito, a Shera ficou com ciúme e perguntou se ele estava escolhendo a ré. Ela se joga no seu colo e ele fica totalmente em choque. Ele até tenta se afastar, mas as mãos dele fogem do controle novamente.
Ele afirma que não escolheu o Aren e ela começa a se sentir estranha por um motivo que eu não sei. Ela então diz que percebeu que ele estava observando o tempo inteiro. E eu não julgo, é impossível não olhar. Até que chega Aren pra acabar com a diversão. E antes de continuar, eu tenho uma pergunta pra você. Já se sentiu entediado com os mesmos jogos de sempre e queria uma experiência nova? Então fica tranquilo que eu tenho a solução. E se chama Katana Dash, o meu jogo onde você precisa fatiar todo mundo com uma katana. Enquanto não pode cair no chão, senão você morre. Sim, é tipo um chão é lava com katana. E parece bem fácil, mas não é, de forma alguma. Cada fase é um desafio maior do que conquistar o coração da morena. Sério, eu perdi quantas horas eu já levei pra testar esse jogo. E com mais de 30 níveis você vai ter uma experiência completa de como é ser um samurai que pula em caminhões. E o melhor de tudo, você pode jogar ainda hoje se aproveitar o descontinho exclusivo de lançamento. Mas é por tempo limitado, então corre lá antes que seja tarde demais. Link no comentário fixado. Episódio 3. O episódio 3 já começa com a Sylvie dando outra missão para ele. Que dessa vez ela diz que é normal. E dessa vez somente o protagonista e a Shera irão. Porque a Aren diz que não quer dever nada a Celestine. Mas antes disso aí, aparece mais uma mula para perturbar o diabo. Mate, Demon. お前だな。今街で噂になっているディーマンというのは Um cavaleiro todo dourado que diz que espalharam rumores por aí de um demônio estranho com duas garotas numa coleira. E bom, ele é o guerreiro mais forte da guilda. Emile Buchel Berger, Guildo 1の怪力戦士である。 Ele queima ou não queima? Tem somente nível 50 e já se acha assim. E ele fica todo contente porque finalmente achou algum adversário. Ah, e também ele é aquele aventureiro clássico que gosta de todas as mulheres. É bem clichê. Começa então a luta. Emile começa então com um Sword Smile. Um golpe de abertura comum que, quando usado no jogo, eles cancelavam a animação e usavam outro golpe. O protagonista se prepara... E ele não cancela o golpe. E logo após lança um Alps Fall. Um golpe que demora para ser ativado e ele é derrotado desse jeito patético aí. E não satisfeito, ele queria apanhar mais. Só que as garotas pedem para ele parar. Ah, eu queria tanto ver esse otário apanhando mais. Mas enfim, elas explicam a situação para ele e ele continua agindo como um idiota. E eles partem para a verdadeira missão. E no meio do caminho a Shera quer passar para dar um mergulho. O que é um pedido bem tentador, eu já teria caído nessa. Ele tenta desviar, falando que seria legal se acontecesse uma invasão de monstros, e ela já se joga no personagem cheia de medo. E ele fica todo envergonhado, Ele tem um sério problema com relações sociais. E enfim, eles chegam a um local cheio de soldados que estão preocupados com os corrompidos. Que estão preocupados com uma centena de corrompidos que estão quase chegando. 100体を超える魔族の大軍がここに向かってきているらしいのです。 100体 E esses corrompidos eram tratados como bosses no jogo. E ele nunca tinha ouvido falar de um evento desse tamanho. Ele até chega a dizer que isso não é problema deles e que eles não podem fazer nada. Mas depois desse olhar da Shera, ele muda de ideia. Os soldados avistam os corrompidos e o diabo decide enfrentar todos eles sozinho. O silêncio então é quebrado por uma figura de uma mulher, seguido por diversos corrompidos que marcham em direção a ele. O primeiro corrompido já é mandado pra longe. E na cidade, enquanto a Celestine está conversando com Aren, o mala que tinha tentado enfrentar o protagonista enlouquece e usa um punhal para virar um corrompido. Voltando ao protagonista, depois de derrotar 30 corrompidos, a general deles desce do monstro e quer enfrentar ele cara a cara.
エデルガルトは魔族で一番の Mas isso fica para o episódio 4. Episódio 4. E o episódio 4 já começa com a Celestine e a Rain fugindo do corrompido. O que eu não entendi bem. Se ela não é toda a fodona dos magos, por que ela não enfrentou o corrompido? Vai entender, né? Ela se vê sem saída e olha só quem que aparece. O loirinho chato protetor das mulheres, que mesmo tendo nível 50, não conseguiu derrotar o corrompido e ficou lá apanhando. Já o Mao permanece uma batalha intensa com a comandante dos corrompidos. Que tenta usar um golpe especial para acabar com ele. Que ele nem precisou desviar, mas sentiu um pouco de dano. E chega um mensageiro da cidade dizendo que a Rain e a Celestine estão sendo atacadas pelo corrompido. Ou seja, agora deu ruim, ele não pode mais perder tempo ali. Então começa a preparar uma magia superior. E ele lança... Tudo fica branco e seu feitiço dizima todos os corrompidos da área. E a ponte também. Coitada. A única que sobreviveu foi a comandante, que ficou nesse estado aí, ó. Que coisa boa. O Mao usa o teleporte e volta bem na hora que esse loirinho tá todo estourado. E ele parte para dar um castigo nesse corrompido. E eles começam o duelo, e a luta é bem equilibrada. Uma hora o Mao bate e a outra hora o corrompido apanha. Sem ele nem precisar usar sua verdadeira magia. O corrompido implora por sua vida, e o Diablo sem dó lança um Naraku. E isso sim é o protagonista de verdade. Disse que não teria perdão e não teve. Um verdadeiro Isekai no Mao. Ele sai um pouco tonto porque usou muita mana, mas fica sem nenhum arranhão. E elas começam a agradecer ele, dizer que pertencem a ele. E ele fica todo perdido, esse safado. Alguns dias depois fazem um velório com todas as vítimas dos corrompidos e vem uma reflexão. Essa vida não é que nem o jogo. Quando alguém morre, não tem ressurreição. O que, aliás, vale para nossa vida real. Não tem checkpoint. Mas enfim, depois de todos voltarem à vida normal, o Diablo ainda fica descansando 10 dias, já que ele consumiu muita mana e ficou meio melancólico. E é claro que elas não deixariam ele assim. 男の人は元気になるよって。何教えてんだ、あの不良キルマスは。 Então ela tenta fazer ele melhorar até que chegarem super ciumenta. E outra que aparece também é Sylvie, para passar mais uma missão. O reino dos elfos pediram para entregar a Chera em 10 dias. Senão, eles vão declarar guerra. Mas enfim, essa foi a parte 1 do vídeo. E vocês gostaram bastante do estilo recap, então eu trouxe mais ele. Ah, e em breve também sai a parte 2 do vídeo de Shimoneta. Aliás, se você não assistiu, assiste aqui. Agora comenta se quer uma parte 2 desse anime e se inscreve para não perder. É isso e até mais!